Eu trabalho com encantados e eles me fizeram sair de um centro espírita. Sim, gente, vem comigo que eu vou te contar essa história. E já aproveita, se inscreve no meu canal, deixa um joinha se você também ama relatos espirituais, porque eu tenho tanta coisa para te contar. Então já me segue para nem ficar de fora. A maioria das entidades que eu trabalho são espíritos da natureza, são guardiãs e guardiões dos pontos de força da natureza. E isso é desde criança. Há muitos anos eu frequentava um centro espírita kardecista. Mas, voltando agora um pouquinho, desde criança eu via, eu convivia, conversava com os espíritos. E eram espíritos assim muito estranhos, mas como eu era criança, era normal. E quando eu ia para a chácara dos meus pais, que era no meio da Mata Atlântica, essas experiências espirituais, elas se intensificavam ainda mais. E quem é médium desse tipo de entidade, quem é médium desses seres encantados, quem trabalha com a encantaria, sabe como é. Sabe como são entidades muito temperamentais. Porque deixa eu te falar uma coisa, encantado é bem diferente, viu, dessas entidades tradicionais que nós estamos acostumadas. Exu, Pombagira, Preto Velho, é completamente diferente, a bolinha é bem mais embaixo. Enfim, nessa casa espírita eu estava em desenvolvimento e eu era desenvolvida principalmente na psicografia. E o que começou a acontecer? Eu comecei a psicografar mensagens vindas da natureza. Eu começava a psicografar receitas de plantas medicinais, mensagens das plantas, espíritos que falavam sobre os reinos, o reino das águas, o reino do fundo, o reino das matas, o reino dos ventos. E deram algo que naquela época, que era em 2015, não era comum. Era algo muito estranho. E essas entidades, algumas delas eram muito gentis, muito dóceis, outras não, outras eram bem silvestre, bem selvagem. E por serem entidades não catequizadas dentro do nosso contexto da pagelança, do nosso chão raiz, do nosso chão Brasil, das nossas florestas, muito complicado você querer inseri-las em um contexto não encantado, entende? Não da língua da natureza, um contexto onde não está na natureza. Enfim, eu tinha a obrigação, e tenho até hoje, de falar sobre esses reinos, trabalhar com esses espíritos, levar a palavra deles, falar sobre eles e estudar, aperfeiçoar cada vez mais. E eu sou apaixonada. E muito se fala de montanhas do Apalache, viu? Mas você ainda não viu nada no meio das nossas matas. Porque não é só lá que acontece coisas estranhas não, aqui também, viu? Quando eu fui batizada com os guaranis, quando eu passei por todos esses rituais dentro da nossa pagelança brasileira, que eu criei um vínculo maior com esses espíritos, filho, tem muita coisa nas nossas matas, tem muita coisa no mar, tem muita coisa nos rios. Não é só coisinha de montanha do Apalache não, viu? Enfim, por que eu fui convidada a me retirar do centro espírita? Eu já trabalhava com essas entidades desde a infância, eu achava normal. Como eu achava normal isso, então eu conversava com todo mundo, falava disso com todo mundo, espalhava sobre isso para todo mundo, só que nem todo mundo era legal. Deixa eu até te falar uma coisa para você. A religião, ela é muito legal. Existem cultos religiosos que são muito bons, que são necessários para a humanidade, mas o que estraga a religião são as pessoas. Isso em tudo, tá? Não é só no contexto espiritual, eu tô falando de todas as religiões, todas as doutrinas. O que estragam são as pessoas. As pessoas, elas são falsas. As pessoas não são legais. E quando uma pessoa, ela tem um jeito diferente, ela age diferente, ou é uma pessoa que é muito curiosa, que pergunta, que quer saber, ou uma pessoa que não tem experiência, as pessoas, elas não têm paciência. As pessoas, elas são ruins. Vão rir de você, vão falar mal de você. Quem nunca passou por isso, gente? E ainda não digo nada se não é você que fala mal de todo mundo. Então, se um dia você, dentro de um culto, um contexto no qual você foi apaixonado, apaixonada por aquela religião, mas teve uma experiência ruim, não desista. Não desista por causa das pessoas. Foram as pessoas que não foram legais com você, isso não tem nada a ver com a religião. Eu tenho certeza que você vai se encontrar. Enfim, tudo isso comigo aconteceu lá em 2015. Nessa época, como eu estava querendo muito nessa busca, porque eles estavam me fazendo e buscar cada vez mais a natureza, foi quando eu comecei a conhecer a ayahuasca, o xamanismo, as medicinas da floresta, como o rapé, a tenda do suor. Conheci uma mentora espiritual, inclusive no canal eu falo sobre ele.
Vou gravar até vídeos novos refazendo aquele. Conheci diversos pajés, escolhi um para ser meu padrinho. Tem uma religião que vem desse contexto também da encantaria, que é a Jurema, que trabalha com os encantados. Levo a vida de forma xamânica. E desde essa época eu venho levando isso até hoje. E graças a Deus hoje eu tenho essa tribo que é o Viver Xamânico, que é onde os meus alunos têm aulas sobre esse assunto, tem estímulos sobre esse assunto, onde todos ali, todo um clã fala a mesma língua, tem ensinamentos da floresta, de como até levar a sua vida de forma física, mental e espiritual, e principalmente emocional. Enfim, só que naquela época não tinha esse tipo de conhecimento tão acessível como a gente tem agora, com a internet. E eu não tinha ninguém para ficar me mentorando como hoje eu mentoro as pessoas no Viver Xamânico, não tinha isso. Então eu contava com todo mundo ali. E era uma época em que na internet tudo era mato. E eu falava sobre isso na internet, naquela época lá no Facebook. O que começou a acontecer? As pessoas começaram a buscar a mim com as práticas xamânicas lá no centro espírita. Eu tinha um centro, eu tinha um espaço holístico. Eu atendia as minhas clientes no meu espaço holístico. Só que as pessoas achavam que eu atendia gratuitamente com as terapias holísticas, as terapias xamânicas no centro espírita. E começaram a buscar por mim lá. E, gente, isso gerou um conflito. Isso começou a gerar um conflito porque eles não trabalhavam com isso. O kardecismo não trabalha com isso, tá tudo certo, tá tudo bem, faz parte da doutrina deles. E ainda para atacar fogo no parquinho, as minhas entidades não obedeciam à doutrina, tacavam o maior terror. Queriam porque queriam, então eu apanhava. Aconteciam várias coisas que contribuíram à minha saída, tanto da minha parte quanto da parte das pessoas que iam buscar, porque isso gerou um certo desconforto lá no centro. Que por mais que era um trabalho que eu desenvolvia fora do centro espírita, que era uma coisa que era minha pessoal, da minha vida pessoal, mas o fato das pessoas estarem indo buscar lá porque achavam que como era uma cidade pequena, achavam que eu atendia lá também, isso começou a gerar um certo desconforto até para os dirigentes da casa. E os próprios médiuns lá do centro espírita, eles começaram a ficar questionando, começavam a ficar perguntando. Enfim, gente, isso virou uma fofoca. Como eu amava muito as pessoas, algumas pessoas de lá, eu amava muito aquele lugar, aí eu conversei, teve uma reunião, eles conversaram comigo, a gente chegou num consenso em a minha saída. E posso te falar uma coisa? Foi a melhor coisa que me aconteceu, porque foi dali que eu comecei a expandir cada vez mais com os meus encantados. Gente, é sério, foi uma loucura mesmo. Como a maioria das minhas entidades utilizam cachimbo, a gente trabalha com cachimbo, eu sempre trabalhei com cachimbo, as pessoas iam até o centro kardecista para receber uma cachimbada, gente. Olha, era assim. Então foi uma loucura. Foi aí que veio meu convite para me retirar, porque tava demais. E ainda eu saí, e ainda apanhei das minhas entidades. E vai eu desobedecer. Ai, gente, continuo trabalhando com os encantados, continuo dentro da minha pagelança cabocla, continuo levando uma vida xamânica. Inclusive hoje eu passo isso para os meus alunos, hoje eu ensino isso, eu estou junto com os meus alunos, dentro da nossa tribo, dentro do nosso clã. Hoje eu recebo no Viver Xamânico cada vez pessoas de todos os lugares, já que é uma escola online, de todos os lugares com os mesmos conflitos, porque trabalho com entidades que percebe que não é comum. Onde você trabalhar com um caboclo que vira cobra e de repente você tá cobreando no terreiro, entendeu? Encantado, gente, é completamente diferente de entidades tradicionais de terreiro, porque é do chão da floresta, são seres que são do chão da floresta. E muitos caboclos foram catequizados, foram espíritos quando vivos que foram catequizados, obrigados pela igreja. Uma verdadeira chacina, foi horrível. Só que muitos interiorizaram isso e levam isso desse jeito e tá tudo certo, tá tudo bem, gente. Não tem certo e não tem errado, não. Só que tem entidade que nunca reencarnou, tem encantado que nunca reencarnou, que ele é a própria força da natureza. E é tudo Brasil, tá? Não tem nada a ver com África e outras nações. Eu tô falando de entidades que são brasileiras, que são específicas da nossa natureza, divindades da nossa natureza, como Yara, Janaína, Curupira, que tudo isso não é historinha de folclore
que a gente aprendeu na escola não, tá? Isso é real. São seres reais, são seres espirituais reais, e você vacile pra você ver. Você que não deixa a pagazinha lá na meio da mata não pra você ver. É, meus amores. Agora coloca aqui nos comentários se você quer mais vídeos sobre esses assuntos, mais vídeos sobre relatos espirituais, das minhas experiências que eu trago. E coloca aqui nos comentários também, deixa o seu relato, porque aí eu falo aqui no canal também. Porque eu gosto, né, gente? Assim a gente troca experiência e troca informações, né? Porque, né, não é só Montanha dos Apalaches não, tá, meu amor? Brasilzão tem muita coisa. Nesse Brasilzão de meu Deus, você nem imagina quantos mistérios tem nas nossas matas. Então deixa aqui o teu relato, coloca aqui se você gostou, se você quer que eu traga mais histórias. Arro!